Não era bem o que eu queria, mas precisamos falar, né, Zerão? Infelizmente, precisamos falar aí dessa eliminação que rolou pro Flamengo. Por quê? Por que eu tô trazendo? Já foi e tal, mas por que eu tô trazendo isso? Porque o corintiano não tem tempo pra ficar se lamentando, né, cara? Nem isso. Olha que louco, nem isso sobrou pro corintiano, que é um Tem tempo tudo. pra você ficar chorando, não dá. Não dá. Porque a gente acabou de sofrer uma eliminação que foi dolorida. Eu não vou falar que, nem tinha uma galera aí que, o Corinthians tem que sair pra focar no brasileiro. Nunca fui a favor disso. Claro que tem que focar no brasileiro, mas pra mim tá na competição, tem que jogar. E acho que a forma que foi também, onde eu vi um Corinthians acovardado, um Corinthians que foi limitado naquele jogo em si, né? Que dava pra ver que tava na última marcha do carro, esgoelando Bilola e não mole. conseguia. Bilola mole. Bilonga Ótima mole. defesa. Bilola mole, aliás, eu falei e você falou em uma palavra exatamente o que eu queria dizer. Muito. Mas a sensação naquele jogo, cara, é que se tivesse mais 5 tempos, não ia sair Não ia sair gol. Mas... Mano, acho que e tudo isso que você falou além do cansaço, né? Que é uma sequência punk. Mas não dá pra entender quinta-feira jogar naquela intensidade, naquela maluquice e 3 dias depois... Vamos agradecer a CBF que trocou aí a Copa do Brasil. Abriu A gente as pernas. reclamou Abriu que as era melhor pernas. ter jogado mal contra o Flamengo mesmo do que contra o Atlético Paranaense, né? Então, obrigado, CBF, que eu Final das reclamei. contas, é isso. Eu reclamei antes, mas depois, muito obrigado. Não, é inacreditável que os caras não deixam a gente inscrever o Memphis, porque foi um pedido feito depois do horário do expediente. E tinha o gente- Flamengo fez o pedido E pra tinha mudar a gente data lá, depois né? do horário. Falaram que não tinha gente lá na CBF no horário do Memphis, mas pro Flamengo no sábado à noite tinha. É, só com o Corinthians. vou te falar que... esse Isonomia, negócio de- tem isonomia, né, o Kroos? A isonomia. A CBF é sensacional, Eles né? colaram nesse jogo? Qual jogo? O do Flamengo foi? Foi depressivo, assim, depois do jogo, né? Primeiro lance, a gente ficou sabendo disso depois, quem tava no estádio, que eles botaram um microfone, não sei se você chegou a ver. Tem a foto. Botaram um microfone 3 vezes Se o Zero tamanho quiser, eu desse mando lá. pra ele a foto. Manda Cara, no mas zap. é louco, né? Porque assim, eu sempre falo isso e, porra, é foda, porque tem uma galera que é muito emotiva e, cara, é assim, ó. O Flamengo hoje, falando de Flamengo, o Flamengo hoje é um time muito melhor equilibrado do que o Corinthians, tem um melhor elenco, tem um puta time bom, não é à toa que os caras conseguiram segurar o resultado. Só que em relação à torcida, porque o que sobe? O que incomoda os caras? É isso. É que por mais dinheiro que tenha, tem uma torcida populosa, Eles- mas a torcida é fraca dentro de campo, cara. A torcida sempre vai ser. E reclama Que muito, isso? né? No Gold com os flamenguistas, eu falei, mas por que no primeiro jogo tinha metade do Maracanã? Porque tava caro, porque o Tite... Meu, mas não é a maior torcida da galáxia? Exato. Não enche uma semifinal de Copa. O time tá jogando mal. Se for assim, a torcida do Corinthians não vai nem um jogo mais, pô. Exatamente. Tá melhorando um pouco. E Mas, aí, pô, cara, é tipo assim, ó. Não é que. Pra usar o Flamengo, eu falaria outras coisas, não isso. Sim. Aí o que acontece? Não é o corintiano que tá falando isso. É pra qualquer um do futebol que você perguntar, vai dizer que a torcida do Flamengo, em força de campo, em mudar a partida, em colocar, inflamar o jogo, é fraca. Fraca. É uma torcida populosa, com bastante número, mas ela é inflada, ela é fraca, ela não se resume ali no jogo. E aí o que sobra? O que magoou os caras? A torcida do Corinthians, todo torcedor que vai no estádio, cara, eu falei com os caras do Atlético Mineiro, que aliás a torcida do Atlético Mineiro eu acho foda, tá? Sim. Acho que é uma Sim. torcida que Do Vasco. inflama, do Vasco e tal. Todos que vão no estádio vê isso, então isso incomoda os caras, porque por melhor que seja o momento, o que ainda incomoda é uma torcida que nunca vai chegar. Então não adianta o Maurinho ficar reclamando, não adianta inventar coisa, não adianta pôr microfone, porque todo mundo, e eu tava no estádio, Sim. eu vi o tempo inteiro. E você ouviu a torcida Os deles? momentos que eles cantavam eram momentos em que o Flamengo tava no escanteio. Sim. Aí os caras fazem o recorte. mas tava incomodando a transmissão, ô Kroos. Por causa do microfone. O microfone parece que tava dentro do cu do flamenguista. Mas Porque só dava pra escutar a torcida do Flamengo. isso aí, cara, é coisa que vai acontecer. Então, Não, mas assim, isso acontece, isso aí é isso. normal, Então, mas tava esquisita a transmissão. o que se aproveita no momento de que o time tá ruim? É isso aí, deixa eu colocar um microfone ali pra dizer que até a torcida não tá mais apoiando. A gente sabe Mas como é que isso aí funciona. também tá um pouquinho de culpa nossa, porque não faz sentido nenhum a torcida visitante ficar tão perto do campo e eles só conseguiram Culpa até da na foto administração, do né? Pra mim era Corinthians. pra ficar lá em cima no canto. Se fosse no Maracanã esse jogo, não teria nem como a Globo colocar o microfone. Porque eles iam ter que Exato. subir lá, os caras não iam deixar o microfone. Os caras iam pôr a lapela lá no torcedor Primeiro do que eles nem Flamengo. iam querer. Sem dúvida. É. Sem dúvida, exatamente. Agora, diante disso, né? Que a gente sabe que é uma torcida... Aliás, eu tenho os vídeos aqui, o bagulho, o caldeirão da porra. Olha lá, ó. Olha lá, tamanho do Olha o microfone. microfone, olha o tamanho, olha lá. E tá ali, não tem nem o que discutir. Dá o zoom aí no microfone. E né? nunca teve, tá? Nunca teve, Todo né? jogo que você vai de qualquer time, nunca teve. Aí dá pra ver que tá mó gambiarra ainda. Os caras, não, bota aí, ó, o microfone. E o Bruno Henrique ali atrás? É o Bruno Henrique, depois ó. da Foi expulsão. expulso e foi pra Ficou lá, ó. expulso e ficou ali, ó. Então tá aí, meu amiguinho. Vai lá. Pronto, acabou o mimimi. Então, assim, se dentro do Maracanã, que aí sim a torcida do Flamengo já foi calada diversas vezes sem precisar de microfone, que aliás é a torcida do vento, tá aqui, ó, o microfonão.
Vão discutir com a imagem? Acho que não. Agora, falando de futebol, a gente tá sendo... Eles não mereciam estar na final por conta das últimas coisas, mas a gente não merecia muito menos. Claro. Pelo Então que é jogou, isso. né? Eu vou mandar um vídeo aqui também pro Zero, da torcida do Corinthians no Maracanã. O Fabrício Bruno... Eu tava no Maraca. embasbacado. E assim, não tem como esconder. Eu tava do outro lado da torcida do Corinthians, ficou lá em cima e pegou no microfone na minha câmera, que é uma câmera pequenininha, do outro lado do campo. No jogo em casa eu não consegui ouvir nenhuma vez a do Flamengo. Mas os caras brincam, né? Que a torcida The Voice é nossa, que ganha do grito. Tudo Mas bem. Foda-se. Foda-se. Tá tudo certo. Mas assim, a verdade tem que ser dita. Em relação à torcida, Sim. o Flamengo é uma torcida fraca. É populosa, só que fraca. Em relação a futebol, a gente é freguês dos caras nos últimos Ou anos. nos últimos anos não tem Isso nem que fato, discutir, não né? tem que discutir. Os caras vêm na nossa arena, eu nunca vou esquecer dos 5. 5x1. Não existe, né? Aquilo doeu. Estreia de camisa. Teve 4x1 também. Teve 4x1. 3x1 depois. Agora, muita coisa, eliminação na Copa do Brasil. Eliminação de novo na Copa do Brasil. E Na essa Liberta. eliminação... Na Liberta. Se a gente for pegar essa eliminação, cara, ela não é uma eliminação, tipo, vergonhosa. Não. Foi 0x0. As outras foram, As essa não outras foi. já foram. Então, assim, a realidade é que dentro de campo, a gente tá virando... A gente é freguês do Flamengo hoje, Isso isso é indiscutível. No jogo, nesse último jogo aí, cara, pra mim, e eu quero saber de vocês, porque assim, eu não sou fora Ramon, não vou entrar nessa pilha, porque acho que é o pior Agora momento não, pra pra isso. mim tem que deixar até o fim Agora do ano tem e que depois deixar. você analisa o que vai acontecer. Agora Claro. não. É isso. Porém, todavia, entretanto, eu culpo sim os jogadores, porque tem jogador ali que ganha 2 milhas e você não pode ter jogador de 2 milhas que não consegue produzir um gol. Porque assim, a minha análise começa no jogo de lá, que o Ramon aprontou. Não, na de Então, lá- a de lá já era pra gente ter voltado já morto. Se não fosse E ainda gol. dava. Pois é. Então a gente precisa fazer um gol. Não conseguimos fazer nem esse um gol. Então, pra mim entender do sim do seu Ramon, pra mim esse jogo era pra entrar com o Carrídio ali, e na hora da expulsão do Esse Bruno joga, Henrique... hein? Esse Joga a bola. Meu Deus do E céu. na hora da expulsão do Bruno Henrique, que ele tira também, o Flamengo não tinha atacante. Era um Não atacante. Ali era a hora Atacante pra era você pra- abafar. Era. E ele se cala, ele foda-se, deixa até o final. O Então, Corinthians assim, piorou com um a mais. não é? Então, meio jogador, meio técnico. O que foi pra vocês nesse jogo do Flamengo de eliminação aí? Eu acho que a gente já entrou meio morto no jogo. Por mais que tenha tentado. Vou até contar uma história. Tem um preparador que trabalhou no Corinthians uma época. Não vou falar o nome dele porque a história é meio maluca. Ah, pode falar, pode E falar. foi na época do Carille. E teve um jogo assim que era punk, que o Corinthians tinha que ganhar. Eu não lembro o jogo específico, mas eu lembro dessa história que os caras contavam na resenha lá dentro. E aí, tipo assim, o Carille colou nele. Os jogadores fazem um aquecimento no vestiário, um pré-aquecimento, aí vai pro campo, faz o aquecimento no campo. O Carille colou no preparador e falou, velho, se entrar desse jeito que eles estão aqui no vestiário, esquece. Tamo Vamos morto. perder. Aí o preparador ficou, ele era muito louco, esse preparador. Gente boa demais. Aí ele ficou com a cabeça assim de um lado Era o pro Careca? outro. Não, foi Era outro. Careca era ruim. Careca do Tesão? Não. O Careca Esse ganhou era um título. ruim. Esse ganhou. Esse ganhou vários títulos. Aí ele foi pro aquecimento lá com os caras no campo, na hora que ele tá saindo lá no Allianz. Ele tá saindo, ele vê um segurança assim do Palmeiras, né? Com a camisa lá, aquele segurança de 2 metros do Palmeiras. Esbarra no cara, o cara xinga ele de volta, começa a xingar, bum, sai na mão, dá um socão na cara do cara. O cara fica inflado do Palmeiras, os jogadores do Corinthians já entraram no vestiário, mano. Malucos, ganhamos o jogo. Então, E cara... muda, né, cara? Você muda a percepção do bagulho. O preparador deu um soco e já apanhou na volta. Deu um monte de segurança. Os jogadores do Corinthians já inflaram, bum, foram lá, entraram no vestiário, voltamos. Eu esperava Ganhou. um pouco por loucura, conta cara. desse falar, vai ter o clima hostil. Eu achei que os caras iam entrar também Exato. nesse E pique, a gente né? entrou. Mas é isso que eu acho que faltou, assim, esse tesão de ganhar o jogo mesmo, sabe? De sentir raiva dos Porque caras. no jogo do Brasileiro, o Cindy Corinthians jogou muito uma Romero rotação foi- acima do Sim, Flamengo. O Romero, nesse jogo, jogou do jeito que a gente queria Jogou. que ele jogasse sempre. Que é o que o Daverson fez na Liberta aí. Provocou, fez gol, irritou, entrou Tem na que ser mente aquele dos cara caras. chato, né, velho? A gente tinha isso antes. Rodriguinho metia uma caneta ali no Felipe Melo e tal. mas Agora hoje não não. tem um cara que provoque. Eu sinto que os caras que chegaram agora, tudo bem que são novos, tá? Mas eles não têm Identificação ainda, né? Esse quê de querer De provocar, entendeu? Entender. Esse é um ponto Porque se o primordial. Corinthians joga com a torcida a favor, mano, não tem como. A gente vai ganhar com um time pior. Mas se nem a torcida tá a favor dos caras, Quando você não consegue inflamar e a torcida não compra o futebol, é foda. que foi o que aconteceu nesse jogo. É, mas tem uma coisa, cara, que você falou que é fundamental. O Corinthians não tem jogadores identificados. Mas por quê? Porque nenhum para lá. Não para, Se né? a gente for pegar, Vai cara, bem, os caras vai que embora. eram pra ter raiva do Flamengo, por exemplo, os que apanharam lá já não são mais os Já mesmos. saiu. Então esses que chegaram agora, eles nem sabem o que é esse jogo aí. Eles sabem que são duas equipes fortes se enfrentando, mas... Eles não perderam eles, né? É. Vamos lá, o Carride vai sentir raiva nesse jogo? Não Joga vai. muito? Vai sentir raiva? Não vai. O André Ramalho? O Charles? Sobrou Não o vai, quê? Um cara. Fagner. Que nem Que nem entrou. jogou. Fagner que Nem não jogou. joga. E pra mim não tem mesmo, não sei. A torcida acho que o Cris lá, ó. é mais fã do Fagner. No Maracanã. do que eu. Do Faraldo, ó. Olha lá, ó. Ah, é o vídeo isso aí? É. Bota o vídeo aí. Isso é lá no Maraca, né? A carinha É o do... primeiro jogo.
Isso aí, a imagem de celular, não tem microfone. No entendeu? começo ali, o Fabrício Bruno tá olhando ali. Até ele, olha. Fabrício, encontrou uma torcida real, né? Olha os caras até tudo... cor de bingoladura. Deu já. as costas pra do Flamengo e tá olhando lá pro Coringão. E não tem microfone aí? Não tem. Celular, Rapaziada, não dá. Pô, isso aí não dá pra discutir, não, gente. Você pode discutir que o time é melhor. Mas eu queria até a torcida Palmeiras fio e ganhar tudo que ganha, viu? Torcida de teatro. O time, às vezes, não merece a torcida Mas que tem. eu não tinha visto esse vídeo. Talvez por isso legal. que eles ficaram tão chateados e meteram essa daí do microfone. Pode ser. Talvez. Com certeza. Mas é louco, cara. Por quê? Porque hoje a gente tem O que eu tava falando mesmo antes de ver? Que isso daí me deixa maluco. O que eu tava falando mesmo? Da Dos identificação. jogadores não serem Dos identificados. jogadores não serem identificados. É isso, cara. Porque a gente tem um time que vive um mau momento, né? Que a gente tá vendo agora a bomba estourar. Desde o início do ano, a gente passando vergonha, troca jogador. Cara, a gente teve 3 times esse ano. Sim. A gente começou com um, trocou pra outro, e agora trocou pra outro. Esse é o 3º time que o Corinthians tem no O ano. confronto contra o Atlético Paranaense, acho que tinha 3 jogadores que atuaram no primeiro jogo. Acho que foi o Kaká, o Garro... E não outra, lembro. hoje a gente outro, vai mas ter eram 3 provavelmente 2 só que eram os titulares ano passado. Sim. Que foi o Bidon, que pegou aquela fase final. Não, o Bidon foi esse ano ainda, né? No Esse começo. ano, Não tem. Era do Os caras do ano Moscardo, depois passado é o Bidon. Yuri e o Romero. Cara, que loucura, né? E aí, bom, eliminação dura. Eu fiquei puto, não vou mentir, porque aí eu volto nesse assunto. Mas eu né? A fiquei galera puto que... não pela eliminação, Cross. Pela maneira como foi, cara. O Corinthians chutou uma bola perigosa, que foi o do Yuri Alberto no segundo tempo, que o Rossi faz a defesa. Eu me senti Mas igual... qual que foi outro lance de perigo? Não Teve teve uma uma que cabeçada lá, mas foi fácil. Pô, mas ele também é o centroavante que não sabe cabecear. Ele perdeu uns 3 cabeceiros aqui. Não dá, O Pedro cara. Henrique também deu uma Pedro cabeçada. Henrique, né? Passou a bola Não direto. dá, velho. Tava bem na minha frente esse lance, fiquei muito puto.